alarmes estão soando e desta vez eles estão soando no Kremlin. Um alto funcionário russo acabou de escrever um artigo público afirmando que uma guerra civil é um dos maiores desafios enfrentados pela Rússia de Putin. Isso não é paranoia, esse é o trabalho dele. Ele alerta que o país enfrenta um colapso do sistema político e uma perda catastrófica da confiança pública. Esse medo é justificado. O fracasso de Putin na guerra desencadeou uma crise de traição. Jovens russos estão cantando músicas anti-guerra. Propagandistas pró-guerra estão pedindo o colapso do Estado russo e soldados estão se recusando a obedecer ordens. Mas o insulto final é a estratégia do bom czar e do garoto mau, sabe? Para resolver todo esse problema, o oficial está recomendando um sistema de liderança baseado no mérito na Rússia. Mas adivinha só, Putin está reconstruindo o Império Russo porque ele acabou de elevar 24 de seus parentes a cargos oficiais. O colapso se aproxima, enquanto Putin se dedica a criar uma dinastia sem impedi-lo. Não sou só eu dizendo isso, até os russos já percebem essa tendência. Eles notam que em 1994 a Rússia entrou em guerra e 3 anos depois o czar e o Império acabaram. Em 1989, a Rússia sai de uma guerra de 10 anos no Afeganistão e 2 anos depois, o Império Soviético desmorona. Agora, Putin enfrenta uma guerra mais longa que a Primeira Guerra Mundial. Por isso, prevêem o colapso russo e dizem isso publicamente aos russos. Ouça! Você entende o que precisa fazer agora? Repito, tempos muito difíceis estão chegando. Uma guerra longa causará crise econômica. A crise econômica vai se transformar em uma crise social, e a crise social depois vai se transformar em uma crise política. Quero falar aos telespectadores. Quem não sabe o que vai acontecer amanhã deve consultar os livros de história do 9º ao 10º ano. Vejam o que ocorria aqui há 100, 110, 120 anos. O que contribuiu para isso? A Primeira Guerra Mundial, certo? 3 anos de guerra, o empobrecimento da população, descontentamento no exército, queda na produção e, como resultado, uma guerra civil. Bem, revolução e depois guerra civil. Sim, primeiro eles tiraram o czar. Eles achavam que seria melhor assim, e só depois os bolcheviques chegaram. Se não acredita em Maxim e em mim, leia um livro de história. Basta mudar as datas e os nomes, e todo o quebra-cabeça vai se encaixar imediatamente, eu te garanto. História, basta trocar datas e sobrenomes e o seu mosaico vai se encaixar na hora. Europa. Vou te dizer que 3 anos de uma guerra impopular é o limite. Eu li memórias que dizem que, depois de 3 anos de uma guerra impopular, em dezembro de 1916 tropas russas começaram a recusar ataques. O quê? Os mercadores festejam em casa enquanto enfrentamos o fogo das metralhadoras. No final de 1916, já havia começado 3 meses antes de fevereiro de 1917. Está claro que os caras... Já começou. Bem, isso está claro. Então começaram as faltas de pão. Isso já ocorreu antes. Se não acredita em nós, confie na história. A história tem uma maneira de se repetir. Ela se move em espiral. Tudo se move em espiral, pessoal. Vejam o... Kremlin também está vendo tudo isso. E é por isso que um funcionário do Kremlin acabou de publicar um artigo chocante em um veículo de mídia russo. O artigo chama-se Quem Somos Nós? E isso foi escrito pelo chefe do Gabinete Executivo Presidencial para Análise de Processos Sociais. Ele é sociólogo e seu trabalho é observar essas tendências. Então, neste artigo, ele coloca de forma bem clara: a guerra civil é um dos maiores desafios que a Rússia está enfrentando. Agora, ele também aponta outros desafios que vamos abordar em um instante. Felizmente, ele não só aponta problemas, mas também traz soluções. Afinal, ele trabalha para o Kremlin. Então, a solução que ele oferece para o problema da guerra civil foi bem simples. A Rússia deve formar uma sociedade unida e coesa. Para isso, ele afirmou que a Rússia deve adotar a ideia de não abandonar os seus. Serei honesto, acho que ele deveria enviar essa mensagem aos comandantes russos na linha de frente, já que é assim que tratam seus próprios soldados. Ouça só! Vamos ouvir os comandos. Se você não ouvir os comandos, se você abandonar suas tarefas. Juro pela vida da minha mãe e dos meus filhos. Eu mesmo vou atirar em você, declarar todos desaparecidos e depois atirar em todos. Não ligo para quem está acima de você.
Todos vocês, seus filhos da puta, exceto aquele homem ali. Aqui. Vocês são todos uns bastardos. Estou falando sério. Provem que são homens. Provem pra eles que vocês são homens. Ele insiste que a guerra iniciada por Putin é positiva e, mais uma vez, atua para o Kremlin. O que acham que ele diria? Ele consegue transformar essa guerra em algo positivo de um jeito único. Confie em mim, você vai se surpreender. Sente-se. Ele afirma que antes da guerra, a elite russa priorizava enviar seus filhos e planejar a aposentadoria no exterior. Mas agora, por causa da operação militar especial, a elite russa não pode deixar o país. E isso é uma coisa muito boa, ele afirma. Agora, vou ser honesto, me considero uma pessoa muito positiva, mas eu realmente não tinha pensado nisso. Então, temos que dar crédito a quem merece. Os russos são muito bons em encontrar o lado positivo das coisas. Agora, vamos continuar com o artigo. Ele também diz que um dos outros grandes problemas que a Rússia está enfrentando é a perda da confiança pública no governo. Vamos ser honestos. Se meu governo anuncia uma operação militar especial de 3 dias e ela ainda continua 3 anos e meio depois, eu também perderia um pouco da confiança. Mas não se preocupe, ele tem uma solução. Para resolver esse problema, ele diz que a Rússia precisa criar um sistema em que os cargos de liderança sejam preenchidos com base no mérito. Assim, pessoas mais capacitadas assumem posições de poder. Acho que ele deve mandar esse artigo para Putin de novo. Segundo um artigo deste mês, Putin nomeou 24 parentes para cargos oficiais, um recorde em 100 anos, mesmo para um país como a Rússia. Agora, tenho certeza de que vocês sabem. Há cerca de 110 anos existia algo chamado Império Russo, governado pelo czar Nicolau II. Agora Putin tenta reconstruir o império, colocando sua família e amigos no centro. Na Rússia, não há sistema de mérito. Apenas quem Putin confia recebe poder. Isso pode explicar por que Putin está perdendo apoio para a guerra. Sei o que vocês vão dizer. Na Rússia, a opinião pública não importa. Mas, ainda assim, eles continuam fazendo pesquisas, e as pesquisas recentes não foram boas para Putin. Na Rússia, pela primeira vez desde o início da invasão, 56% dos russos dizem estar muito cansados da guerra na Ucrânia, com 83% admitindo fadiga de guerra. Apoio à guerra caiu, 20% inflação dispara e impostos subiram. 3 vezes mais, pessoas afirmam que suas vidas pioraram desde o início da guerra. Mas tente ver o lado positivo. A elite russa sofre como o povo, pois não pode sair do país. Devem estar satisfeitos com isso. Tenho uma pergunta para quem está assistindo. O que faria em uma situação dessas? Se você fosse o czar da Rússia, quando o seu povo está feliz com uma guerra que você começou? Agora, vocês disseram que sairiam dessa guerra? Bem, é exatamente por isso que vocês não são o czar. Porque não estão pensando como um czar. É isso que Putin está fazendo. O Kremlin planeja gastos recordes com a aplicação da lei e serviços de segurança. A lição é simples. Se o povo está irritado, aumente o orçamento da polícia secreta em nome da lei. Claro, foi isso que Stalin fez. Mas, como Gorbachev descobriu um pouco depois, você só pode fazer isso por um tempo limitado. No fim das contas, a conta sempre chega. E, infelizmente para a Rússia, ela não pode pagar essa conta. Por isso, vemos até executivos da defesa, pessoas que fabricam armas para Putin. Quem lucra com essa guerra alerta para um colapso semelhante ao de 1991, né? Isso é algo que já mostrei para vocês antes, mas se você perdeu, ouça agora. Este é o setor real. O setor real da economia. Novamente, exceto quem atua na indústria de defesa, a situação é muito difícil, porque o dinheiro ficou caro. A desvalorização está aumentando, os custos estão subindo e não há acesso a crédito acessível. Saia daí imediatamente. Todos estão enfrentando lacunas no fluxo de caixa. Todo mundo. E estamos vendo o retorno dos acordos de troca, assim como nos dias esquecidos dos anos 1990. E claro, nessas condições, não pode haver crescimento econômico. Não há crescimento nisso. Os custos da guerra são tão altos em vidas e dinheiro que até Putin já não consegue esconder. Análise recente indica que as baixas russas atingiram 11 ou até 12 milhões de pessoas
110 mil dessas baixas ocorreram em Prokros, mas Putin não quer admitir. Por isso ele foi ao público semanas atrás e falou que seu exército cercou a cidade, quando na realidade isso não era verdade. Não era verdade quando ele disse, e não é verdade nem mais de 2 semanas depois. Mas não é surpreendente que Putin esteja mentindo. O que é surpreendente é que os russos agora estão denunciando essa mentira. Estamos vendo blogueiros de guerra russos, pessoas que são a favor da guerra, pedindo publicamente provas ao Putin para todas essas alegações. Ele está fazendo, porque eles sabem que a cidade não está cercada e sabem que Putin está mentindo. Apenas ouça. Eu acho que o que precisamos fazer é dar à Ucrânia a capacidade de atingir a indústria militar ou de defesa da Rússia. E sabe, qualquer equipamento que for necessário para isso, eu acho que esse é o ponto-chave. Agora, tenho certeza de que vocês ouviram que a Rússia está avançando na direção de Prokhorov, mas está longe do que Putin está alegando. Lembrando que Putin tentou capturar a cidade em novembro de 2024. Já estamos em meados de novembro de 2025 e os soldados russos ainda não têm segurança na cidade. Veja este próximo vídeo. É chocante como é perigoso para todos, pois drones ucranianos estão por toda parte. Esse é um dos vídeos mais insanos que já vi. Então assista. Esse é aquele em que acho que dá para ouvir os drones. Sim. O áudio não saiu muito bem. Bem, não ouço nos meus fones, mas deve sair na gravação. Mas você ouve o barulho estridente. Sim. Acho que pelo menos 3 drones atingiram isso. Parece que estavam em um container de carga. Tem esse som. Caiu, corre para silêncio, silêncio. Está ali. É o mesmo. O cara que estava gritando. Bateu. Sim, nós estávamos. Quando olhamos para o cara no barco, ele já usava um torniquete. No braço dele. Na perna dele? Não é uma má ideia, certo? Mas qual seria o lado negativo? Não tem. Não é uma má ideia. Quer dizer, não sei como você conseguiria manter isso sem cair até os joelhos, mas não é a pior ideia. Sabe, eu costumava guardar meu torniquete no meu kit médico, mas na Ucrânia eles tiveram uma ideia melhor. Você usa no ombro para que as pessoas não precisem procurar. Por aí se... Você precisa... O ruim para esses caras é que eles tiveram 3 drones atingindo essa casa e tem um drone sobrevoando, observando, e eles não viram ninguém sair. Eles vão continuar mirando esse alvo. Esse cara está ferido. Temos uma regra nos SEALs. Primeiro de tudo, a gente nunca manda uma pessoa sozinha para lugar nenhum. Sempre tem um parceiro de nado. E o menor número de homens em campo que conseguem se apoiar e ainda tirar um ferido de lá é 3. Na maioria das vezes você quer 4. Mas, de novo, isso é algo que você ensina aos seus soldados que sabem o que fazem. Isso é apenas uma parte do que fazemos semanalmente na nossa nova série Análise de Campo de Batalha. Infelizmente, muitos desses clipes nós não podemos postar aqui no YouTube porque o YouTube simplesmente restringiria nossos vídeos, ou até mesmo os deletaria. Essa é a realidade da guerra moderna. E acho importante mostrarmos isso. É por isso que nós criamos nossa própria plataforma, Basics Insider. Nós a construímos do zero, então não temos restrições. Ninguém nos diz o que podemos ou não podemos mostrar. Também não exibimos nenhum anúncio. Assim,
Não precisamos nos preocupar com o que os anunciantes aprovariam ou não aprovariam. Nós mantemos este site graças ao apoio de vocês. Então, se você é alguém que se interessa por vídeos como esses e por assuntos que o YouTube não quer que a gente aborde, você definitivamente deveria conferir o nosso site. basicsincder.com. Clique no link na descrição ou escaneie o QR Code na tela. Após se cadastrar, você poderá assistir todos os vídeos que não enviamos no YouTube. Além disso, você estará apoiando o canal e ajudando a nossa cobertura. Então, muito obrigado. Meu nome é Sam. Vejo vocês no próximo vídeo.